Bom, papel do Espírito Santo na salvação. Convencimento. Texto de João, basicamente a partir do versículo do capítulo 14, tem muitas informações a respeito da obra e pessoa do Espírito Santo. E essa daqui é basicamente uma das primeiras, né? O convencimento. Ali nesse texto diz assim: quando ele, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Obra primordial, principal, proeminente do Espírito Santo. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A obra, o Espírito Santo, ele não vem, Jesus não falou assim, quando eu for, ele vai vir. Ele não vem necessariamente para a distribuição de dons. Ele não vem necessariamente para manifestações visíveis através dos dons, através como ele disse, da capacitação das pessoas. Isso é um resultado daquilo que ele faz de início, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que isso quer dizer? Que a obra do Espírito Santo necessariamente envolve o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Traz isso para a nossa realidade. O evangelho que se prega hoje, a vida do crente moderno hoje, a vida das pessoas, aquilo que se prega nos cultos, nos congressos, se isso não tiver anúncio do pecado, não tiver anúncio da justiça e do juízo de Deus, eu te pergunto, existe obra do Espírito Santo? Segundo o texto bíblico? Começa por aí, discernimento. Lembra disso no início da aula? Nós precisamos entender a obra do Espírito Santo para que a gente consiga discernir todas as coisas. Ora, se o papel do Espírito Santo ele é para convencer o mundo, o homem, do pecado, da justiça e do juízo, e existe músicas, canções, citações, livros, pregações que não falam de pecado, de justiça e de juízo, aonde está a obra do Espírito Santo? Discernimento. A gente precisa entender isso, a gente precisa ter a ousadia e a coragem de sermos iguais àqueles irmãos bereanos. Eles escutavam tudo com singeleza de coração, porém, entretanto, todavia, vírgula, eles voltavam para as Escrituras para ver se as coisas eram dessa maneira mesmo. Então, nós, eventualmente, vem algum pregador, ou a gente assiste alguém na internet, uma música, uma canção, né, e aquela mensagem que arrepia a gente. Os coaches de hoje, eles conseguem fazer isso com a gente, né? Eles falam assim, e a gente sai lágrimas e tal. Mas analisando todo o contexto, não só uma pregação, não estou dizendo daquela pregação, estou dizendo de todo o contexto. Existe alguma vez que é anunciado o pecado, que o pecado é confrontado, e que a justiça e o juízo de Deus é manifesto, fica evidente, fica claro? Não, nenhuma. Eu te pergunto, pode não ser obra de Satanás, pode ser simplesmente coisas humanas, como é que eu posso dizer? O coach mesmo, vamos tirar o coach evangélico, o coach mesmo, né? A pessoa que vai ali, ela te incentiva e tal. É só algo, uma palavra de autoajuda, vamos assim dizer, tá? Mas a obra do Espírito Santo, ela começa com convencimento de pecado, de justiça e de juízo. Logo, se o Espírito Santo está habitando em cada um de nós, o que vai acontecer com a gente? Todos os dias. Nós seremos constantemente confrontados do pecado, da justiça e do juízo. O que o Davi disse? O meu pecado está constantemente diante de mim. O que é isso? É a obra do Espírito Santo na vida dele. O Espírito Santo estava sempre lembrando que ele precisava se achegar até Deus, e quanto mais, o que João diz? Aqueles que amam a luz, quando eles se aproximam da luz, eles enxergam a natureza de quem eles são, e cada vez mais próximos da luz, eles entendem que as obras que eles fazem não provêm deles. Por quê? Porque se essa luz se apaga, está todo mundo bonito, está todo mundo aqui também vestido, né? Agora, a hora que a luz se acende, eu vejo o tipo de roupa que eu estou usando. E é assim que acontece toda vez que eu me aproximo de Deus através do seu evangelho, o Espírito Santo vai me levando, ele vai me mostrando, toda vez que eu vou chegando, que o que eu tenho não é obra minha, que aquilo que eu faço, aquilo que Deus faz através de mim não é obra minha, provém de Deus que me usa. E isso faz no cristão com que sempre ele permaneça humilde. Não existe um cristão cheio do Espírito Santo que se orgulha daquilo que ele faz. Eu tenho absoluta certeza disso. Nós reconhecemos uns nos outros
E até na gente mesmo, a gente reconhece aquilo que a gente tem de melhor, vamos assim dizer. Mas que isso é motivo de orgulho para aquele que é crente de verdade? Não. Por quê? Porque o Espírito Santo faz essa obra em você. Ele mostra para você que o que você tem foi Deus que deu. Se Deus, como diz Jesus, acho que foi para Pilatos, né? Ninguém tem se do céu não for lhe dado. É isso que o Espírito Santo faz todos os dias. Ele convence você do pecado, da justiça e do juízo. Ah, mas eu já sou crente. Está sem pecado? Se tivesse sem pecado, já estava santo, já estava no céu. Se ainda estamos aqui, ainda estamos num processo de transformação e santificação até o dia em que Deus nos chamar. Vai ser um processo contínuo e constante até o último respirar. Deus vai estar trabalhando na nossa santificação. Moral da história: aquilo que nós somos, aquilo que nós éramos, nós já não somos. Mas nós ainda não estamos como deveríamos estar. Quem aqui tem a coragem de dizer, não, eu já estou tranquilão, já estou perfeitaço. Ó. O pai, eu aqui, ó. Não, todo dia o Espírito Santo fala. Como o Wilson disse aqui, né? Alguém fecha a gente no trânsito, a gente homenageia a mãe do cidadão. Gente, nós somos seres humanos, isso acontece. E quando isso acontece, ou às vezes frequentemente, ou às vezes nunca acontece, mas tem alguma outra coisa que a gente dá aquela escorregada, e é o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele fala, opa, aí você escuta lá no fundo da sua consciência, o Espírito dizendo para você, ei, aí você fala, desculpa, perdão, Senhor. O Espírito Santo convence o mundo, você, eu, nós, crentes, do pecado, da justiça, do juízo. Se isso não está acontecendo na vida do crente, o Espírito Santo não está habitando nessa pessoa. Vocês conseguem entender? É um paradoxo. Ele, que é santo, habita em nós. E nós não somos perfeitos. Mas enquanto ele estiver aqui, ele vai trabalhando para estar limpando a casa. Entendeu? A casa, a hora que ele chegou, a casa estava completamente desarrumada. Nós éramos egoístas, presunçosos, nós tínhamos um monte de defeito e um monte de coisa já foi ficando para trás. Quer dizer que aquele que entrou dentro de nós, quando nós recebemos o Espírito Santo e ele passou a habitar em nós, ele pegou a vassoura divina e começou, cômodo por cômodo. Limpa aqui, limpa ali, aquele cômodo sujou de novo, vai lá e vai ali. É isso que ele faz. Essa é a habitação. Essa habitação que ele está tornando cada vez mais santa é a obra do Espírito Santo. Então, o convencimento de que nós precisamos de Cristo diariamente é obra do Espírito Santo. Não sou eu que me convenço, é o Espírito que me convence e eu, então, respondo a esse convencimento. Quando eu chego na igreja e falo, o irmão chega, a pessoa chega, eu escuto uma pregação, o evangelismo, quem quer aceitar Jesus? A pessoa, eu quero, ela já está chorando, ela já está quebrantada, mas antes, inclusive antes dos cultos, antes daquela pregação, antes daquele momento em que nós levantamos a nossa mão, o Espírito Santo já vinha trabalhando, desde quando? Desde quando ele te chamou. O salmista novamente, Davi, ele fala o quê? No ventre da minha mãe, os meus ossos foram todos não é entretecida a palavra que ele fala. Enfim, fui formado no ventre da minha mãe. Então, se Deus te chamou para a salvação, no momento propício, no momento apropriado da sua história, você vai responder. E até aquele momento o Espírito Santo vai te convencendo do pecado, da justiça, do juízo, a ponto de que quando alguém diz o seguinte, a palavra de Deus te ordena, arrependam-se dos seus pecados e convertam-se ao Senhor e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que já foi convencido pela obra anterior do Espírito Santo, você só responde. É isso que ele faz, tá? E esse convencimento não para aqui. Ele, como eu estou dizendo, vai até o final. Primeira obra. Então, o Espírito Santo, ele convence, tá? Regeneração. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o ato seguinte do convencimento. A partir do momento em que você reconhece que precisa de Jesus, começa ali uma obra de regeneração na sua vida, na sua história. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por si só, você pode abandonar um pecado que te persegue? Quantos de nós, agora irmãos, olhem para mim, sinceramente, de maneira muito prática, quantos de nós já temos aqui 5, 10, 15, 20 anos de caminhada com Cristo e ainda hoje lutamos com um certo tipo de pecado que vem desde lá? Quantos de nós? Se fosse fácil, todos nós estávamos livres do pecado.
Se fosse fácil, nenhum de nós escorregava. Acontece é que nós precisamos do convencimento e da atuação da regeneração do Espírito Santo. É Ele que faz, é Ele que regenera, é Ele que muda, é Ele que me dá forças para dizer não, para resistir. É Ele que lá diante da mulher de Potifar, José disse, não, como é que eu posso fazer isso contra o meu Senhor, contra o Senhor ali da casa e contra o meu Deus? Quem é que deu a força àquele homem ali e fugir da tentação? É o Espírito Santo que vai trabalhando na nossa regeneração dia após dia. Habitação. Então, papel do Espírito Santo na nossa salvação, tá? O que acontece aqui? Estamos todos salvos, ok? Nós estamos salvos. Vamos falar isso num outro momento, numa outra aula, né, em que pese ter um entendimento sobre uma coisa ou sobre outra. O fato é, a Bíblia fala o tempo inteiro sobre nós que estamos salvos. Ponto. Não existe, o pastor tem falado isso aqui no culto muitas vezes, inclusive, não existe um momento que, perdi minha salvação, recuperei minha salvação, perdi minha salvação. Não, você está salvo. A obra de Cristo está completa na sua vida. Beleza, você está salvo. Então, qual é o papel do Espírito Santo nessa obra? Eu disse no início, o Pai é o autor, o Filho executa o projeto, e o Espírito Santo, então, ele torna o projeto, ele transfere a salvação para você. Como? Qual é o papel? O que ele faz isso? Ele convence, ele regenera e ele habita. Ó. Se alguém me ama, Jesus dizendo, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem viveremos? Deus. E nós já sabemos que Deus subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus se torna presente em nós, na pessoa do Espírito Santo. Mas não é o próprio Pai, não é o próprio Filho. Lembra do início da introdução? Existem funções. A função do Espírito Santo hoje é levar a igreja até o final. Escatologia, vamos falar na próxima aula. O Espírito Santo, então, capacita Pedro prega, e o Espírito Santo que convenceu, que capacitou, continua fazendo isso em nós hoje. Tá? E como é que ele faz isso? O exemplo da casa aqui, né, que eu acabei de falar. Ele entrou na casa, pegou a vassoura e ele está varrendo. E ele vai varrer por quanto tempo? Até a hora, vou mudar a expressão que eu ia falar, até a hora que Deus te chamar. Até o dia te chamar, que eu quero dizer, Deus te levar, vamos melhor dizer assim. Né? O nosso dia, Deus sabe, eu não sei, pode ser amanhã, pode ser daqui 60 anos. Será que é muito ano, né? Daqui 20 anos, daqui 6 meses, não, vou ficar muito velho, ficar dependendo dos outros. Né? Não importa qual é o dia de cada um, até esse dia, Deus, na pessoa do Espírito Santo, Ele convence você todos os dias, Ele regenera você dia após dia, a regeneração, dia após dia, e Ele habita em você. Deixa eu só terminar o raciocínio. E Ele habita em você. O que Ele está dizendo? Se alguém me ama, nós faremos nele morada. Vocês lembram das nossas primeiras aulas, o pessoal que estava? Aí nós falamos da revelação especial, Deus então vindo, se revelando. Lá no início, usamos o termo teofania, que é uma manifestação visível de Deus, como, por exemplo, fogo ali na sarça ardente, como o anjo, nuvens, como a coluna de fogo. Então, Deus, aquele vento, o redemoinho, Deus de maneira visível, teofania, no Velho Testamento, ele se manifestava de alguma maneira, ok? Depois, na pessoa de Jesus. E hoje, como é? Hoje, não existe manifestação visível, Deus aqui, ó, Deus de repente apareceu uma sombra aqui. Onde está Deus? Aí dentro. Aonde está tudo? Aí a segunda aula a gente falou a respeito da grandiosidade de Deus, da eternidade, Deus que se assenta sobre o tempo, Deus que está como espectador de toda a história, Deus que controla, Deus que arquiteta todas as coisas, Deus que não existe nada que possa que não existe compreensão humana para entender a mente de Deus, está muito acima daquilo que a gente consiga imaginar. É igual, acho que foi o Wilson que falou, nós somos tão pequenos, tão sem
Não existe a possibilidade de uma formiga entender como funciona a mente do ser humano. Quem dirá, nesse caso, fazendo essa comparação, do homem entender Deus, certo? Só que esse Deus que está acima de toda e qualquer investigação, ele habita em cada um de nós. Deus é grande. Aquela música que as crianças cantam muito no Kids. Grande, tão grande. Vocês lembram? Alto, tão alto, fundo, profundo. Como é que é? Muito além do mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem conhece o Salvador. Uma coisa assim. Vocês conhecem essa música? O pessoal que trabalha muito na escola, no Kids aí. É uma música, acho que é da Aline Barros, mas é uma música muito bonita, mas é usada mais para crianças assim. É isso que a música fala. Grande, tão alto, sublime, supremo, acima de tudo, mas onde está? Aqui dentro, exatamente, aqui dentro. E aí, não me lembro qual dos dois falaram a respeito do, acho que foi o André. O que o André diz? Que quem pode, até ler o texto de Romanos, atenção aqui, gente. Quem pode conhecer o homem, senão o próprio homem? Está escrito em Romanos. Quem conhece a mente do homem, senão o espírito que habita no homem? Quem pode falar do homem, senão o próprio homem? E aí, quem conhece a Deus, senão o Espírito de Deus? Está escrito isso, certo? Bom, nós somos chamados para ter a mente de Cristo. É isso que a palavra fala. Então, nós somos chamados para sermos como Cristo e termos a mente de Cristo. Quem é que diariamente conecta a minha mente para dizer que essa mente que está passando pela sua está se conectando com a mente, com os pensamentos, com os mandamentos, com a vontade de Deus? Quem é? O Espírito Santo, Deus. Entendeu? Deus que habita em mim, falando dele mesmo, me conecta com ele mesmo, me faz ter a mente de Cristo, as ações de Cristo. Vocês entendem como que é? É uma coisa assim, às vezes é inexplicável, mas é assim que funciona. Como diz lá as primeiras aulas nossas, né? Moisés disse, mas eu vou lá para Faraó e vou dizer quem é que está... Fala o seguinte, eu sou, me enviou. Mas eu quem? Diz assim, eu sou o que sou. Então, tipo, eu sou isso. Mas eu não entendo isso. Eu sou o que sou. E não preciso me explicar. É simplesmente assim. Se renda a essa verdade. Como que se explica isso? Não sei. Eu, Walter, não sei. Como que o Espírito Santo habita? Em que lugar ele habita? Não sei. Eu sei que é assim. Aí ele fala, ele transforma o meu coração. Que coração? É esse coração? É uma linguagem literal? Ou é, como é que eu posso dizer, poética de falar? Porque quando fala assim, o meu coração dói, né? Quando a gente fala assim, você quebrou meu coração. É o coração nosso? É? Não, gente, meu coração está batendo aqui. Ontem ela mediu minha pressão e falou, nossa, seu coração bate tão devagarzinho, bate devagar, bate rápido, mas o coração está aqui, não foi quebrado. É uma figura de linguagem de dizer que o meu coração foi quebrado. Aí eu te pergunto, como que é o Espírito habitando dentro de mim? É literal? É aqui dentro? É aqui? Eu não sei. Assim como o coração quebrado não significa nesse coração, assim como o meu coração se rende a Deus, e aí volta para a segunda aula, a questão da dicotomia, tricotomia, alma, corpo, espírito, enfim, a alma que se conecta com Deus, né? É ela que nela tem tudo que nós somos. Existe um corpo físico, a aparência física, mas é a alma que transcende, que repassa tudo aquilo que somos. Eu não sei como é essa conexão, eu não sei como é essa habitação, eu não sei como, em que lugar, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Mas o que eu quero chegar é que o Espírito Santo está conectado conosco. O nosso coração está conectado ao Espírito Santo. Não é o coração batimento, é o nosso ser, o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso interior, seja lá como isso possa se representar em palavras, isso está conectado com o Espírito Santo. No momento em que nós recebemos a Cristo, quando fomos convencidos pelo Espírito, aceitamos Cristo, então o Espírito toma conta de nós, passa a habitar em nós e fazer um trabalho contínuo em nós, dentro de nós, não literalmente, mas na pessoa Walter. Tudo bem até aqui? Antes da gente continuar, queria falar uma coisa? Os outros professores, prestem atenção, porque se eu não souber, eu vou pedir ajuda de vocês. Nascermos fisicamente? A partir do momento que a gente nasce?
Eu entendo que o Espírito Santo, como a palavra diz, e aí os professores me ajudem e me corrijam se eu estiver errado. Eu acredito que o Espírito Santo, ele habita no cristão no momento em que você recebe a Cristo como seu Salvador. Antes disso, o que acontece, para mim, é o que acontece como quem está fora de Cristo e vai ficar fora de Cristo o resto da vida toda. Aí no texto de Jó, está lá em Jó 15, se eu não me engano, fala assim, porque o sopro que está na vida do homem, se Deus quiser, Ele tira. Moral da história, nós que conhecemos a Cristo, estamos em Cristo, recebemos o Espírito Santo. Mas quem não está em Deus, não recebeu o Espírito Santo no sentido de receber a Cristo, de ser salvo, mas pela misericórdia e atuação de Deus, permanece vivo até agora. Entende? Então, quem está fora de Cristo, continua respirando, continua vivo, continua com os olhos abertos, porque Deus quer, Deus, na sua obra, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, entenda Deus nesse sentido completo, Deus quer, permanece, querendo ainda que essa pessoa fique viva. Qual a razão disso? Qual a razão disso? E aí vai estar escrito em 2 Timóteo, se eu não me engano, porque Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Só que vai chegar uma hora que todo mundo tem um dia marcado. Entendeu? Para mim, eu entendo dessa maneira, que o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de você quando você recebe Cristo. Porém, antes disso, você está de pé pela atuação do próprio Deus. Bom, seguindo, falei heresia? Você falei heresia, corta aí. Seguindo aqui, continuando ainda na obra do Espírito Santo, na nossa salvação, tá? Bom, ele serve como selo. Um dos colegas, não me lembro quem, falou foi o André, falou sobre a figura do selo, né? A gente não tem mais o costume de selar coisas e enviar cartas e tal. Mas quando você vê, por exemplo, séries antigas, filmes antigos, uma cena ali onde um rei escreve uma carta, escreve um recado, manda pela pomba e tal, o que ele faz? Ele escreve, bota o negócio e bota o selo real. Como é que eu sei que isso aqui veio lá do rei da Inglaterra? Porque existe um selo real, está marcado. Então, o que a Bíblia vai falar aqui? Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Qual é a função do selo? Garantir que essa mensagem, no caso do rei aqui, que a mensagem veio lá da província de não sei o quê, lá do reino da Inglaterra, veio dos romanos, está selado, é a garantia. Ok, aí eu te pergunto, agora vamos usar a questão garantia por uma questão mais atual nossa. Você tem uma joia, não é semi-joia, é uma joia, é um ouro maciço, 18 quilates. Tem mais que 18 quilates? Eu não sei. Tem? Quantos? 24 quilates. Vale mais? Tem de 1000 quilates? Ah, tá. Entendi. Então vamos usar o ouro aí, beleza? Diamante, sei lá, qualquer coisa. Aí, as mulheres aí têm um colar de diamante, de pérola, sei lá o quê, que vale 60 mil reais. Só o colar, beleza? Tranquilo? Aí você vai ao banco e diz o seguinte, olha, preciso de um dinheiro. E tenho essa pérola, esse colar, esse ouro, essa joia, para te dar como garantia de que se eu não pagar, é teu. Nos dias atuais, a garantia é dessa maneira. Você oferece algo em garantia, se você não cumprir, a pessoa vai lá e toma, ok? Tá. Com esse raciocínio atual, leia o texto de novo. Aí ele, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui, volta para cá de novo. O que é o Espírito Santo da promessa que vocês foram selados agora, fazendo a conjugação do que era o entendimento real lá, entendeu? Com o entendimento atual aqui. Vocês foram selados. No nosso entendimento aqui, atual, é algo de muito valor. 60 mil, colar. Eu não tenho 60 mil, para mim é de muito valor. Ok? Então, Deus veio e
te comprou com o sangue de Cristo e disse, você é meu. E eu vou vir para te levar. João 14. Não vos turbes o vosso coração. Aí lá ele fala assim, na casa de meu pai tem muitas moradas. Né? Para onde eu vou, vocês vão também. Então, Deus nos chamou, preço de resgate, aula passada, né? Jesus veio, propiciou, redenção, pagou o preço de sangue, ok? E disse, eu vou, mas eu já volto, tá legal? Enquanto eu não volto para buscar você, eu vou colocar algo, um selo para garantir para todo mundo que vê que você é meu. Ninguém vai te tirar de mim. Todo mundo que olhar para você vai falar, esse cara tem dono. Esse cara veio de onde? Ó, o selo foi batido. Estão entendendo o raciocínio? Aí esse cara é meu quem? De Deus, Jesus. Aí o selo, Espírito Santo. Aí eu te pergunto, começa por aqui. Você acha, primeiro porque está escrito lá no texto de Romanos, nem altura, nem profundidade, nem riqueza, nem pobreza, nem potestades, nem principados, nada poderá nos afastar do amor de Deus. Nada inclui os nossos próprios pecados, cometidos hoje. Por quê? Vimos a aula passada, eles já foram pagos aonde? Na cruz, exatamente. Aí, ele botou o selo sobre você, ok? Você acha que ele não vai voltar para buscar o que é de valioso? Você, tendo como voltar, agora volta para cá, para a realidade, tendo como voltar, tendo o dinheiro para pagar o banco, a garantia é maior do que o banco precisa, certo? Tendo o que o banco precisa, te pergunto, você vai deixar a sua joia preciosíssima lá? Vai deixar o seu diamante? Você pegou 20 mil, o banco pegou lá a joia de 60 mil, você deixou em garantia. Aí você está com 20 mil no bolso, falando, esquece aquela joia lá. Você vai fazer isso? Se nós, meros mortais, não faríamos isso com algo precioso, entendendo o valor, a preciosidade daquela coisa, aí eu te pergunto, você acha que o Espírito Santo, que foi posto como selo em cada um de nós, vai ser deixado? Essa é a garantia de que ninguém perde a salvação. Essa é a garantia de que ele foi, mas ele vai voltar. E as coisas que eu faço? Calma. Fé. O escorregão não vai te tirar, nem altura, nem profundidade, nem riqueza, nem pobreza, nem as coisas do passado, nem as do presente, nem as que hão de vir, nem o seu próprio pecado pode te afastar, se você estiver em Cristo, pode te afastar do amor de Deus. E como eu sei que isso vai se cumprir na minha vida? Porque você está selado. E Deus, que te selou com o Espírito Santo, que é o próprio Deus, vai vir resgatar. Vocês compreendem isso? Então, gente, pequei. Meu Deus, perdi a salvação. Não perdeu. Porém, isso não é, de maneira nenhuma, garantia, isso não é um incentivo para promiscuidade, para qualquer outra coisa. Não é garantia de permanecer como está. Entendeu? Se você está em Cristo, e se Ele está te convencendo, as primeiras obras, se Ele está te convencendo, te restaurando, te regenerando, e você pecou, escorregou, cometeu um pecado terrível que seja, se o selo que está em você estiver atuando em você, Ele vai falar, opa, é grande o teu pecado, mas ainda dá para voltar, volta. O filho pródigo foi e voltou. Vocês entenderam? Aí o que João vai dizer? Se alguém sai e nunca mais volta, João vai dizer isso. Sinal de que nunca foi um dos nossos. Sinal de que nunca recebeu o selo. Até esteve entre nós, mas o coração de verdade não se converteu, não foi convencido. Mas ele pregava tão bem, fazia tão bem. Aí Jesus, o que Jesus fala? Naquele último dia, muitos virão e dirão, mas eu não preguei em teu nome, não expulsei demônios em teu nome, não curamos os enfermos em teu nome, não operamos milagre em teu nome. Aí Jesus vai dizer o quê? Eu nunca te conheci. Você entende isso? Que estar no meio do povo de Deus não quer dizer nada? Estar frequentando a igreja não quer dizer nada? E como é que eu sei? Nós vamos falar logo mais. Frutos do Espírito é muito mais importante do que dom. Não que dom não seja importante. O dom, como nós já vimos, ele é para edificação mútua. Mas o fruto do Espírito prova se você está no Espírito Santo. Se você é realmente convertido. Por quê? Porque, como eu disse, aí eu te pergunto, olha para mim. Como é
que alguém pode fazer um milagre, operar maravilhas, sinais, prodígios, coisas que estão além da mão do ser humano, como que ele pode fazer isso? Se não por uma atuação que está acima dele, qualquer que seja. Eu consigo olhar para essa água e falar assim, vira vinho, ou eu consigo impor a mão em alguém e falar assim, está curada. Pode, não entrando na questão dos dons, só estou falando assim na questão de fazer ou não fazer alguma coisa. Posso. Olha o que Jesus está falando para aquelas pessoas diante do trono. Você operou milagres. Quem que opera milagres? Está acima das obras humanas. É a misericórdia de Deus, inclusive atuando através de mulas. Mas isso não significa que são convertidos e cristãos. Vocês entendem isso? Que vai ter muita gente lá naquele dia dizer, mas eu não era o bambambam do evangelho ali? Nunca te conheci. Até usei você, como usei a mula de Balaão. Mas o seu coração sempre esteve longe. E aí aquele cidadão que ninguém dava nada para ele, esse entra cantando no céu, né? Justificadíssimo, mas esse cara não era ninguém. Mas o coração dele, esse coração era um coração quase igual ao coração de Davi. Vocês estão entendendo? O que significa aqui a questão que a gente disse lá no início da nossa aula, é muito importante que a gente entenda a obra do Espírito Santo para que a gente tenha a condição de dizer, opa, pera lá, não é bem assim. Entende? Isso não é. Nossa, mas você está duvidando do Espírito Santo? Não, estou sendo sábio, sabedoria, discernimento. Um dos dons, se vocês, o pessoal que tirou foto aí está ali, sabedoria e discernimento, dons do Espírito Santo. Prosseguindo, papel da obra do Espírito Santo na nossa salvação. Então, já que nós estamos salvos, ele nos convenceu, ele está nos regenerando, ele habita em nós, né? Nós estamos selados. O que ele faz agora? Agora ele santifica. Olha o texto. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio, presta atenção nisso, desde o princípio Deus os escolheu para serem santos mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Você está sentado nesse banco, convertido, regenerado, sendo trabalhado pelo Espírito Santo, por quê? Porque desde o princípio, antes de você nascer, antes de Deus ter criado o mundo, ele viu cada um de vocês e falou, esse é meu, 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 esse é meu. E numa época, como quem está assentado sobre o templo, o espectador do templo disse, Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio, no ano de 1900 alguma coisa vai nascer, e no ano 1900, 2000 alguma coisa vai se converter. Desde o princípio, você estava no plano de Deus. E no momento exato, o Espírito Santo trabalhou na sua vida, e você respondeu, e você está aqui. Moral da história, qual é o orgulho que nós temos nisso? Porque que tipo de vanglória isso nos dá? Porque existem irmãos que se vangloriam de coisas que fazem, se eles só fazem porque Deus, na sua misericórdia, está usando pessoas, crentes verdadeiramente convertidos, crentes verdadeiramente convertidos, mas na sua misericórdia, usa mulas. Aí eu te pergunto, gente, olha, a humildade, ela precede a vida do cristão, do início ao fim. Antes de você chegar, não tem aquela brincadeira que a gente faz com os irmãos narigudo, antes de chegar o nariz chega antes. A humildade chega antes de você. Lá no seu serviço, uma característica básica, essencial, sua é humildade. Não é possível uma pessoa que verdadeiramente conhece a Deus, está convertida, Deus está trabalhando, e ela se mantém numa arrogância sem precedente. Vocês entendem isso? A obra que Jesus faz na vida do cristão é muito profunda. E ela começa, não é por coisas externas, ela começa de dentro, e é de dentro para fora o tempo inteiro. É de dentro para fora o tempo inteiro. Quer dizer que nós nunca vamos ter momentos de arrogância ou momentos de soberba? Quer dizer que nós não vamos fazer? Não quer dizer isso. Quer dizer que no momento da vida talvez você cometa alguma arrogância, alguma soberba, você seja prepotente, pode ser. Mas se o Espírito Santo está atuando em você, toda vez que isso acontecer, você vai ser tocado. E se você não for tocado, o Espírito Santo vai usar algum irmão para dizer, ei, vai usar a esposa, vai usar o filho, vai usar uma música, vai usar o pastor, vai usar alguém, vai usar o chefe. O Espírito Santo vai usar alguém para dizer o seguinte, cara, melhora nisso. Cara, melhora nisso. Irmão, melhora nisso. Poxa vida, quantas vezes eu estou tendo? Você está entendendo? Você está tendo, você está consciente do seu pecado. Agora, se o seu pecado não está, você não é consciente disso, eu pergunto, o Espírito Santo está onde aí, né?
É bem complicado nesse sentido.